Sim, boa tarde, doutora. Boa tarde, colegas. E eu sou Paulo Albertino Aliamade. Apresento o meu tema, que tem como assunto dificuldade de aprendizagem em diferentes níveis, não é? Estamos a falar de cálculo, escrita e leitura. Eu gostava de fazer uma pequena síntese, porque às vezes o vídeo é longo e pouco aceita entrar lá na plataforma. Dizer que esse trabalho foi feito por 3 pessoas, que sou eu, Paulo, e o meu colega Augusto, e outro é o meu colega Eduardo. Como parte introdutória, eu gostava de dar uma pequena menção de que falar de dificuldade de aprendizagem é mesmo de falar das pequenas limitações que a pessoa tem, não é? E essas limitações não podemos dizer que todo mundo, toda a classe estudantil e não só, possui esta limitação. Possui limitação, mas também possui algumas habilidades diferentes que marcam diferença um do outro estudante. Então, é desta forma que nos leva a priorizar e estudar o porquê que um estudante é diferente do outro na escrita, é diferente do outro no conhecimento, é diferente do outro na leitura, é diferente do outro nos cálculos. Então, isto é uma coisa que sempre tem existido nas nossas escolas, em que existe uma diferença muito grande. Um estudante tem sempre alguma dificuldade, mas outros aprendem e encaram tudo da mesma forma, de uma linhagem boa. Por isso é imperioso começarmos a ter em conta o porquê a dificuldade e porquê a diferença entre esses tipos de estudantes. Quando nós começamos a ter esses tipos de assuntos, já é quando nós estamos a ter exatamente olhar e querermos resolver o problema de cada estudante. Então, dizer que esta dificuldade sempre está na nossa vida, dia após dia, e vai enfrentando, principalmente, chamamos que essas crianças também possuem alguma necessidade especial, porque todo aquele aluno, eles carecem de algum apoio especial para poder ir um acompanhamento. Nós colocamos como base escola, encarregado de educação, a sociedade e os colegas como pessoas que podem lutar para o melhoramento desses tipos de pessoas com essas dificuldades de aprendizagem. Vou falar também, para além das dificuldades de aprendizagem aqui que pude falar, temos que existe aquilo que se chama, dando como definição, dizemos que esta dificuldade de aprendizagem é como falar de um distúrbio que o próprio estudante tem num processo psicológico, né? Então, tem essas dificuldades todas em que lhe proíbe ouvir, não lhe dá tempo para pensar, tem dificuldades para falar, dificuldade de leitura, escrita, até mesmo para soletrar, não é? E alguns outros estudantes também têm muitos problemas de cálculos. Então, é imperioso também podermos ver tudo isto, e seria importante também frisar que alguns estudantes têm fatores que contribuem para que o estudante tenha problema ou atraso na aprendizagem e apresente dificuldades. Por exemplo, uma das coisas é a falta de concentração. A falta de concentração do estudante lhe leva com que não tenha conhecimentos suficientes sobre a matéria. Então, também existem sérios fatores para
para além de falta de atenção, temos também a dificuldade que os alunos têm nas suas casas. Por exemplo, quando uma criança vive numa casa em que há muito barulho, em que os pais não se entendem, também a criança carrega isso para a escola e dificilmente ele percebe e retém a matéria. Outras crianças têm problemas de autoestima, podemos falar também de dificuldades de alimentação equilibrada, que pode também influenciar a impulsionar esse nível de dificuldade. Então, é desta forma que vou também explicando que nem sempre podemos falar também, ao falar de autoestima, também podemos falar de medo, falta de acompanhamento, aquilo que eu dizia primeiramente, de que a criança é necessário que ela seja acompanhada a cada fase, a cada período. Na escola, foi à escola, voltou, o que a criança estudou, e o que sabe, por que não entende esta matéria, procurar entender. Isso seria bom e é uma das formas de acompanhamento. Se eu ser na parte do formador, o formador tem que dar um acompanhamento equitativo na sala de aula, conhecer cada estudante que está ali na sala de aula, entender as qualidades de cada estudante e apreciar as dificuldades de cada aluno, de modo que ele venha ajudar esse estudante a ultrapassar a sua dificuldade. Então, é importante sim que exista pais encarregados de educação que precisa de dar um acompanhamento muito forte, porque para além do formador, o pai tem um papel muito importante. O pai, o encarregado de educação, os irmãos que estão lá em casa, os amigos, têm esse papel, né? Tem esse papel. Mas também temos aqueles estudantes que têm falta de concentração nas salas de aulas, sentem-se um isolamento, digamos assim, um bullying, né? Um bullying e força de vontade de ir à escola. Nós encontramos estudantes que parecem ir à escola sob impulsão de alguém, né, que não tem vontade e não sabem o que estão a fazer. Então, esses não metem esforço em querer aprender. Então, sempre vão ter alguma dificuldade uma da outra, né? Uma da outra. Então, é desta forma que também aproveito a informar de que temos 3 tipos, e neste tema vamos falar de 3 tipos de dificuldade de aprendizagem, que é da escrita, leitura e de cálculos. Então, indo mais para além, poderíamos dizer que praticamente na leitura podemos encontrar, nós identificamos a leitura, principalmente nas escolas, né? Principalmente nas escolas, onde o aluno também busca o seu desenvolvimento e vai conquistando essas fases de captação, né? De aprender a ler e desenvolver melhor a linguagem. Nós entendemos, quem sabe ler, escreve bem e fala bem. Então, essas 3 coisas elas vão se seguindo. Se o aluno não sabe escrever, não lê, automaticamente pouco sabe falar. Mas há casos em que nós podemos encontrar esse tipo de estudantes que talvez onde vive, né, lhe ajude muito a saber falar, não é? Então, fala-se também de alguns fatores, né, da leitura, que é problema de descodificação, problemas de vocabulário, falta de conhecimentos, né, resultantes do nível anterior que nós estamos a sair. Se nós não tivermos bons acompanhamentos com os nossos formadores ou não tivermos boas aulas, é óbvio que vamos enfrentar sérias dificuldades. Nós vimos que ultimamente nas escolas existe aquilo que se chama de passagem automática. E muitas das vezes esses alunos chegam até no ensino técnico profissional ou chegam nas faculdades com sérias dificuldades de leitura, escrita. Por quê? Porque muitas das vezes acaba passando sem saber, mas porque apenas precisa-se de uma percentagem para agradar a outra pessoa que está lá na outra margem, não é? Então, para quem não lê, para ele está tudo bem, já fez o nível. Mas existem algumas pessoas que lá no andar do tempo ele acaba tendo essas dificuldades todas e vê de que não consegue ultrapassar.
Quais são os sintomas da leitura? Nós podemos ver de que quando nós falamos dos sintomas de leituras, o aluno, muitas das vezes, nós descobrimos que ele não sabe ler pela lentidão na leitura, né? Na lentidão e na fala pouco fluente. Então, isto leva-nos com que esse estudante de que tem alguns problemas muito sérios na leitura. Então, falo também da dificuldade da escrita em que o elemento de é o elemento de comunicação, sim, que é muito importante para a nossa aprendizagem. E ela exerce um papel muito crucial na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa escola, e desempenha um papel relevante como cidadão. O cidadão tem que aprender a ler e escrever. Então, também para não deixar de trás, nós entendemos que também na escrita existem sintomas que nós podemos identificar de que o estudante fulano tem dificuldade nesta parte e naquela parte. Muitas das vezes nós identificamos que tem problema da escrita quando o aluno tem problemas ortográficos, pontuação, estruturação de frases. Então, esse estudante nós logo identificamos de que esse estudante tem problema de escrita. Até muitas das vezes, quando eu estou a falar de estruturação de frases, falo de que às vezes quando ele coloca a frase em si, a frase não é muito clara, né? Não se entende o que ele quis dizer, só para ver. Quando não tem ponto, quando não tem vírgula, é difícil entender-se o que esse estudante quer dizer. Por último, falaria também de dificuldades de cálculos. Esta parte quase é uma parte muito complicada, porque a maior parte dos estudantes, principalmente no nível básico, enfrentam essas dificuldades todas de cálculos. E até muitas vezes os alunos acabam abandonando, pensando de que não gostam de determinado o professor, porque supostamente eles não conseguem calcular. Então, às vezes este pensamento de quem diz eu não gosto do professor X acaba também não influenciando o não conhecimento, não é? E existe um martírio muito forte. Mas também existe formas de resolver que nas classes iniciais nós podemos, por exemplo, ensinar os alunos primeiro os sinais, as multiplicações, divisões e subtrações, os números naturais, racionais, de modo que o aluno aproveite e gravar aquelas todas as propriedades da matemática logo cedo, que é para ultrapassar e caminhar na sua vida estudantil com mais facilidade possível. Então, é importante que o aluno carregue bem essa bagagem de conhecimentos suficientes e sólidos das classes anteriores. Por último, gostava de, só para finalizar, dar um pouco de aconselhamento aos nossos pais encarregados de educação, aos nossos profissionais de educação também, que é importante o acompanhamento dos estudantes na escola, propor uma realização de atividades dinâmicas, criar um ambiente intersocial entre estudantes, poderia ajudar muito bem na vida do estudante e saber gerenciar o seu tempo. Ajudarmos também o aluno a organizar a sua rotina, né? E conhecer em que período deve fazer uma atividade e em que período não deve fazer aquela atividade, não é? Por exemplo, nós vimos há muitos estudantes que no período de estudo eles priorizam brincadeiras. Então é importante que os encarregados de educação observem bem nesta parte e saibam limitar a esses estudantes. Eu termino por aqui. Como eu disse, que não podia alongar muito o meu vídeo, porque senão haveria dificuldades.
E obrigado, doutora.